Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica vai falar de procuradores municipais e de uma denúncia importante aí envolvendo esses agentes públicos em Brasília. Fala, Mônica, bom dia. Bom dia, Boixá, bom dia a todos. Pois é, cerca de 100 procuradores municipais de todo o país vão a Brasília hoje, no Congresso Nacional, para denunciar ameaças de morte que têm ocorrido em todo o país contra esses profissionais, tentativas de impedir o seu trabalho. Eles devem ir nas comissões de direitos humanos, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, para falar dos problemas do seu ofício. As procuradorias municipais, Boixá, elas são órgãos de controle das prefeituras. Elas são órgãos de controle da legalidade dos atos formais dos prefeitos, da legalidade dos atos formais dos secretários e também têm a missão de fiscalizar e investigar as administrações de forma independente. Isso é a tese, né, Boixá? Isso é o objetivo formal desses órgãos. Agora, o que tem acontecido na prática? Em primeiro lugar, pouquíssimas prefeituras acabaram criando pouquíssimas administrações acabaram criando procuradorias. No Brasil inteiro, só 34% dos municípios têm procuradorias municipais. Então, a gente tem aí 70%, mais ou menos, de cidades que sequer têm um órgão que possa fazer essa fiscalização. As procuradorias, além disso, as que existem, elas têm sido aparelhadas politicamente. Um levantamento da Associação Nacional dos Procuradores Municipais mostra que 66% dos cargos desses órgãos são preenchidos por indicações políticas, ou seja, os funcionários de carreira, os procuradores de carreira não têm sido considerados nessas indicações. Têm sido feitas indicações políticas para esses cargos. Também há vários relatos de problemas de tentativa de se impedir o trabalho das procuradorias. Por exemplo, corte de verbas, colocar a procuradoria num puxadinho sem nenhuma condição de trabalho. Essas são as mais comuns, mas há também casos mais graves de ameaças, inclusive ameaças de morte, e há já um caso em 2015 de um procurador que foi assassinado na frente das filhas na cidade de Chopinzinho, no Paraná. O acusado de ser o mandante do crime é o ex-prefeito, mas que era prefeito na época desse assassinato. Os mandantes já foram condenados e teriam recebido R$6 mil para assassinar o procurador. Portanto, situações que pelo Brasil, esse enorme Brasil, né, Boixá, em cidades de maior visibilidade você tem problemas políticos, indicações políticas, em cidades menores, de menor visibilidade, os problemas são mais profundos. Portanto, os procuradores vão hoje ao Congresso, vão levar essa mensagem, vão pedir que se vote uma proposta de emenda constitucional que já existe, exigindo que os cargos nesses órgãos sejam preenchidos de forma técnica, com funcionários de carreira, com funcionários concursados, que têm independência em relação ao poder do momento, ao poder constituído, para que eles possam fazer esse papel de fiscalização de uma forma mais adequada, sem retaliações, sem ameaças e com as condições necessárias para poder exercer o seu ofício, Boixá. Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Mônica, importante chamar a atenção para o fato de que essas ameaças aos procuradores municipais, elas são mais agudas, mais disseminadas, mais ostensivas, porque eles estão mais distantes de alguns recursos de proteção, né, que estão ao alcance de procuradores federais com mais frequência, que é a visibilidade maior, é o interesse da imprensa, né? Né, a vigilância da sociedade e tal, né? Que é o mesmo que acontece, mal comparando, né, com qualquer figura que, por exemplo, na imprensa de pequenas cidades, do interior e tal, resolva se opor ao poder local, a fazer denúncias e coisas do gênero. A quantidade de, por exemplo, eu discordo da ideia de que o jornalismo é uma profissão de risco. Não é. O correspondente de guerra está numa posição de risco. O jornalista que está acompanhando na linha de frente ações policiais em comunidade, esse está num momento, numa ação de risco. Mas a profissão em si, no seu conjunto, não é uma profissão de risco. Porém, este risco cotidiano, ele aumenta muito
pelo exercício simples da profissão de informar e denunciar, quando você está longe dos grandes centros. Veja que os casos mais frequentes de jornalistas assassinados no Brasil ocorrem em cidades fora do grande eixo Elizabeth Arden do jornalismo. Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Você sai, à medida que você vai entrando no Brasil, se aprofundando nas cidades, nas capitais até de menor visibilidade, o risco aumenta exponencialmente. Acho que é o mesmo fenômeno que leva esses procuradores municipais a Brasília agora para esse grito de alerta. A visibilidade é o problema, né? É claro. A luz do sol é importantíssima para preservar determinadas coisas, né? Inclusive a vida desses agentes públicos que estão aí batalhando para denunciar as irregularidades. Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, volta a conversar conosco amanhã. Até lá, Mônica. Até amanhã, um beijo a todos.